Tudo começou com uma só célula que 9 meses e trilhões de divisões depois transformou-se na forma de vida complexa que é o ser humano. Se depender das previsões dos pesquisadores, as próximas gerações verão um futuro que parece saído de um filme de ficção científica. Um mundo no qual a medicina será capaz de regenerar os nossos corpos. E a chave para a regeneração está em algo microscópico, tão poderoso quanto polêmico: a célula-tronco. Acho que a melhor analogia para começar a perceber o que seria a célula-tronco é pensar num jogo de baralho. Você poderia dizer que tem um coringa que é especial, que serve em qualquer lugar, em qualquer canastra, e esse seria a célula-tronco embrionária, que é aquela célula que consegue dar origem aos 200 tipos celulares que compõem o nosso organismo. Na década de 80, começou-se a trabalhar com células-tronco embrionárias. Existe uma grande expectativa da utilização dessas células como peças de reposição para tratar doenças, traumas e até o próprio envelhecimento. Mas os cientistas ainda têm um grande desafio pela frente. Qual é o segredo? Como é que a célula entende que ela tem que ser célula osso, que ela tem que ser sangue, que ela tem que ser célula nervosa? A gente não sabe, e é isso que a gente quer entender. Bom, essa é aquela pergunta de alguns milhões de dólares, né? Quer dizer, há vários grupos de pesquisa no mundo que estão tentando desenvolver coquetéis ou receitas para diferenciar uma célula-tronco, que pode se transformar em qualquer tecido do corpo, num tecido, num tipo celular específico, né? Porque uma vez que você injeta a célula-tronco no organismo, ela pode se diferenciar num tecido diferente do que a gente quer. Então imagine se você dissesse, olha, eu quero que vire músculo, e ela vira osso. Seria um desastre, né? E a outra preocupação, e isso principalmente com as células-tronco embrionárias, é que elas podem virar tumor. É por isso que milhares de pesquisadores em todo o mundo exploram uma outra possibilidade: as células-tronco adultas. Ao longo do desenvolvimento e também na idade adulta, há ainda células-tronco presentes em várias regiões do corpo. Então, por exemplo, dentro dos chamados ossos longos, há o que a gente chama de medula óssea. E na medula óssea, há células-tronco que vão ser capazes, por exemplo, de formar células do sangue. Enquanto as células embrionárias conseguem fazer todos os tecidos, as células-tronco adultas são muito mais limitadas. Elas conseguem fazer alguns tecidos, mas não todos. Mesmo com limitações, as células-tronco adultas podem ser a solução para casos até hoje incuráveis, como as doenças degenerativas. Assim que ele começou a andar, comecei a perceber, porque ele caía muito, tinha uma maneira diferente de andar. Eu era uma criança diferente, na frente das outras, né? Tipo, as outras crianças corriam, pulavam, né? Eu não podia fazer as mesmas coisas. Ítalo sofre de distrofia muscular, uma doença sem cura conhecida. Um erro em seu DNA faz com que o corpo não produza distrofina, uma proteína essencial para a manutenção da musculatura. Com o passar do tempo, o doente começa a perder músculos. Oi, Ítalo, tudo bem? Em São Paulo, no maior centro de estudos de doenças genéticas da América Latina, Ítalo foi diagnosticado aos 5 anos de idade. E é aqui também que a geneticista Maiana Zatz luta há mais de 30 anos contra a distrofia muscular. De repente eu vislumbrei nas células-tronco a possibilidade de ter um tratamento, de substituir um músculo que está defeituoso, de substituir as células nervosas que estão se degenerando e tratar essas doenças. E nas doenças genéticas, se você tem um defeito genético nas células, não adianta você regenerar aquelas células porque elas continuam com defeito. Então a gente precisa de fontes externas de células-tronco. Uma das mais avançadas no mundo, a equipe da doutora Maiana Zatz descobriu que a cura pode estar em uma das partes menos desejadas do nosso corpo: a gordura. A célula de gordura é uma célula que, primeiro, ela é muito boa porque a gente tem fácil acesso, né? As pessoas fazem lipo e vai para o lixo, mas o que nós estamos vendo é que, aparentemente, essas células têm mais potencial para formar músculo, né, quando você se exercita, né, que são células-tronco da gordura que viram músculo. Então, talvez elas já tenham essa memória
de virar músculo. Aliás, tem, porque quando a gente deixa espontaneamente em cultura, muitas vezes ela já se transforma em células musculares. No Centro de Estudos do Genoma Humano, a gordura é preparada para extrair as preciosas células-tronco. O material vai para pacientes muito especiais. Linhagens de camundongos com distrofia muscular são criadas para que os pesquisadores possam testar se a técnica é segura. E ao invés de serem injetadas diretamente no músculo, os pesquisadores enviam as células pela corrente sanguínea. A nossa expectativa é que as células, uma vez injetadas, elas saibam que elas têm que se dirigir ao músculo. Por que isso? Porque o músculo distrófico está degenerando. Então ele manda um sinal dizendo, olha, eu preciso de socorro. Tá? Venham até a mim, porque eu preciso de ajuda. Nós temos sete bichos. Para Ítalo, essa é a esperança de que um novo tratamento possa aparecer nos próximos anos. Então, Ítalo, essa experiência que nós fizemos é com esses camundongos. São camundongos que têm um tipo de fraqueza mais nas patas dianteiras. E nós tínhamos 7 bichinhos desses, que eram controles, que a gente não injetou, e em 7 nós injetamos as células tiradas de tecido adiposo. Durante 9 meses, os animais receberam aplicações de célula-tronco humanas. Ao final do experimento, os resultados foram surpreendentes. Então veja o vídeo, o que aconteceu. Aqui é o bichinho que não foi injetado, né? Então a gente faz vários testes, um deles é deixar ele penduradinho na corda para ver quanto tempo ele consegue ficar sem cair, porque lembrando que ele tem uma fraqueza nas patas, principalmente dianteiras, e no tronco também, né? Então veja o que acontece. Eu já tenho uma dificuldade, né? Você viu que ele caiu, né? Agora veja o que foi injetado. Ele já consegue se recuperar, né? Ele solta, mas ele... Mas foi ao olhar o músculo dos animais no microscópio que a cientista teve a certeza de estar no caminho correto. Nós observamos que as células foram até o músculo e formaram proteínas humanas de músculo. A gente consegue ver isso porque a gente tem anticorpos, são marcadores que só marcam proteínas musculares humanas. Uma delas é a distrofina, que a gente sabe que é fundamental para o músculo. E nós encontramos distrofina humana nesses músculos. Mais ou menos 50% das fibras que nós analisamos tinham células humanas. Para a pesquisadora, os testes com humanos estão cada vez mais próximos. Mas agora a gente quer testar novas células-tronco. Então nós estamos testando célula-tronco de cordão umbilical, e porque a gente não sabe qual delas é melhor para regenerar músculo, né? Por enquanto, as tecidos adiposos estão ganhando. Aparentemente são as melhores. Mas a gente precisa ter essa resposta antes de começar a injetar nos pacientes. Se realmente a gente concluir que é célula de tecido adiposo melhor, então a mamãe aí já vai ser candidata, né? Para tirar umas celulinhas para doar para você. Uma coisa é aplicar células no camundongo, né? Qual é o tempo que o senhor acha que vai demorar para essas pesquisas saírem, assim? Olha, eu acho que se tudo der certo, talvez dentro de 2, 3 anos a gente possa começar a testar em pacientes. Né? Enquanto Ítalo aguarda o avanço da ciência, a vida de outras pessoas já está mudando radicalmente graças às células-tronco. No Instituto do Coração de São Paulo, o maior centro especializado em cardiologia da América Latina, a revolução das células-tronco já começou. Aqui, o pesquisador José Eduardo Krieger e o cirurgião Luiz Henrique Goldak uniram-se para mudar o destino de pacientes antes incuráveis. Já há alguns anos, quando a terapia celular começou a aparecer como uma possibilidade, como uma estratégia nova, inédita em cardiologia,
nós nos dedicamos a estudar uma condição dentro da cardiologia muito em particular, que são os pacientes com obstruções crônicas das artérias do coração, para os quais o tratamento convencional habitualmente envolve a desobstrução da artéria através de um catéter, o que se chama de angioplastia, e também, para alguns casos selecionados, a clássica convencional cirurgia de pontes e safena. Marco Antônio é um desses pacientes. Com 51 anos, ele já passou por 7 cirurgias para desobstruir seu coração. Até alguns anos, a opção era olhar para esse paciente e dizer: eu lamento, mas não há nada mais que a gente possa fazer para o senhor ou para a senhora, senão continuar a tomar os seus medicamentos. E a solução estava nas células-tronco do próprio paciente. Todos nós, quando nascemos, nós temos basicamente medula óssea dentro de todos os ossos. Na idade desse paciente, a grande quantidade de células-tronco e de medula óssea está aqui na bacia. Esse material que a gente vai levar para o laboratório, e ao levar para o laboratório que a gente vai processar, transformar e devolver para a quantidade muito menor do que essa. Na verdade, aqui tem 100 ml, a gente vai voltar com 5 ml. No laboratório, as células são separadas do resto do material. Parece um amontoado concentrado aqui de uma substância amorfa, mas na verdade são milhões de células que estão aqui. Enquanto isso, na sala de cirurgia, começa um outro processo. Carga. Ok. Armado? Armado. Nós propusemos a combinação da chamada revascularização transmiocárdica a laser à terapia celular. Essa técnica cirúrgica envolve a aplicação dos raios laser diretamente no músculo cardíaco, criando canais de comunicação entre o interior do ventrículo, do coração e o músculo cardíaco. Esses tiros de raio laser também levam ao aumento de novos vasos sanguíneos. Em seguida, as células-tronco são injetadas ao redor do canal aberto pelo laser. Os cientistas acreditam que elas podem acelerar a reconstrução de vasos. Nessa pesquisa, somente metade dos pacientes receberá as células. Os pacientes são separados aleatoriamente em 2 grupos. Eles recebem todos a revascularização pelo raio laser e, adicionalmente, metade desses pacientes receberá células-tronco. A outra metade receberá uma solução que não contém células-tronco, que nós chamamos de uma solução controle, que nada mais é do que soro fisiológico. Depois de algum tempo de acompanhamento, e os pacientes são submetidos aos mesmos testes, nós podemos ver se houver diferença entre os grupos, ela não foi causada pelo laser. Ela foi motivada pelo que foi oferecido a mais, no caso, as células-tronco. Pacientes como Marco Antônio ajudarão a determinar nos próximos anos se a pesquisa poderá se transformar em um tratamento. Três anos atrás, Leonid Tripak foi um dos primeiros pacientes a participar de uma fase anterior dessa pesquisa. Eu fiz 3 pontes safena, uma de mamária, né? Isso foi em 1996, né? Aí eu me senti melhor, mas depois foi piorando novamente. E a quantidade de remédio foi aumentando, né? E a insuficiência foi voltando também, né? Naquela fase, todos os pacientes receberam células-tronco. Prazer em vê-lo.
Como vai o senhor? Estou indo bem, graças a Deus. Vida praticamente normal. E agora eu ando normalmente, trabalho, né? Desde que foi operado em 2007, Leonid tem sido monitorado pelos cientistas. O Sr. Leonid apresentava, no exame anterior ao procedimento, à cirurgia, um grande defeito nesta região. Então, o que se via? Havia um defeito na chegada do sangue. Isso era possível de se ver no exame pré-operatório. E o que se nota agora nesse exame é que existe a normalização, ou seja, o sangue chega de maneira igual a uma área que antes não chegava. São resultados iniciais que já mostram um caminho promissor. Então, naqueles primeiros pacientes, onde nós sabíamos que eles tinham recebido célula, houve uma melhora do índice isquêmico após o procedimento, até na região que recebeu célula. Então, isto é consistente com a ideia de que a célula teve um efeito. A nova fase da pesquisa será essencial para confirmar esses resultados com a célula-tronco. Eu digo com orgulho não oculto que o Brasil ocupa uma posição de destaque em relação à pesquisa com células-tronco nessa estratégia em específico. Então você vê que pode ser que essa célula não seja revolucionária, mas se ela se mostrar útil em situações como essa que nós estamos testando, eventualmente eu posso expandir o número, a possibilidade de utilização dessa célula. A cada passo, os cientistas chegam mais perto de mudar a medicina moderna. E para quem depende desse avanço, cada minuto é precioso. Milhares de pessoas no mundo convivem com situações dramáticas e irreversíveis. Em muitos casos, as células-tronco são a última esperança que resta. Aos 28 anos, o piloto de helicóptero Thales Nóbrega sofreu um acidente terrível. Eu acabei tendo uma fratura na coluna cervical, na altura torácica 12, que me deixou na cadeira de roda paraplégico. Logo que eu sofri o acidente, eu acabei assistindo uma reportagem sobre a China, sobre um novo tratamento com células-troncos embrionárias. Parecia ser a cura com que Thales sonhava. Com poucas regulamentações sobre a pesquisa científica, hoje a China é um dos únicos lugares no mundo onde se aplicam células-tronco embrionárias em seres humanos. A cirurgia, eles fazem uma pequena incisão de cerca de 4 centímetros no local da fratura e é implantado a células-tronco embrionária. Mais do que isso, é impossível saber, porque é um país fechado, é uma cultura fechada e o hospital também é bastante fechado. Logo após a cirurgia, Thales começou a ter novos movimentos nas pernas. Eu não posso garantir, e eu acho que nem eles, que essa melhoria foi das células-tronco. Pode ser uma melhoria por tempo de lesão, meu próprio organismo está reagindo a essa lesão, pode ser uma melhoria da célula-tronco feita lá, pode ser uma melhoria de toda a parte de fisioterapia que eu fiz em casa, em clínicas e até mesmo na China. Tratamentos como ao que Thales foi submetido não custam menos de $20 mil. Uma prática condenada pela maior parte da comunidade científica de todo o mundo por questões éticas e de segurança para os pacientes. A gente não sabe nem o que estão injetando. Houve um caso de um menino que tinha uma doença degenerativa e ele formou 2 tumores no cérebro. E o que a gente sempre fala para os pacientes, enquanto for experimental, não pode ser cobrado, né? Isso é uma regra de ouro que se faz na ética das pesquisas, né? Mas para Thales, existe uma nova esperança.
O rigoroso FDA, o Food and Drug Administration, órgão responsável por autorizar o uso de novos tratamentos nos Estados Unidos, aprovou em 2010 o primeiro teste com o uso de células-tronco embrionárias em seres humanos. O objetivo do tratamento experimental é regenerar lesões como a de Thales. O passo inédito é de pesquisadores da Geron, empresa americana de biotecnologia que conseguiu tratar lesões cervicais em cobaias animais. Todos esses os relatos em modelos animais são extremamente impressionantes. Quer dizer, você pega uma gama muito grande de doenças, né, de modelos animais que desenvolvem doenças equivalentes às doenças humanas, e você observa um efeito terapêutico muito grande das células-tronco embrionárias. Então, a partir do que foi observado nos modelos animais, que existe toda a expectativa para a aplicação dessas células também na chamada medicina regenerativa. Se tiverem os resultados esperados, poderão marcar o início da era dos tratamentos com células-tronco embrionárias. No Rio de Janeiro, a equipe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, liderada pelo pesquisador Stevens Rehen, se prepara para esse momento. Desde o início dos trabalhos sobre células-tronco embrionárias humanas nos Estados Unidos, já existia a percepção da importância de você conseguir produzir essas células em grande quantidade. Dependendo da doença que se tenta estudar ou que eventualmente vai se aplicar a terapia celular com células-tronco, sabe-se que você precisa, às vezes, de 1 milhão de células, por exemplo, por quilo de paciente. Então, a gente vai estar trabalhando aí, né, numa escala de bilhões de células, se a gente for pensar num teste clínico com dezenas de pacientes. Aqui, o pesquisador começou a montar uma fábrica dessas células. O que nós fizemos foi adaptar o modelo de cultivo em grande escala para a produção de biofármacos agora para a produção de células-tronco. As células flutuam no meio de cultura em movimento presas a microesferas. É com esse processo vertical que os cientistas conseguiram aumentar drasticamente a escala de produção. Então, nossa ideia é conseguir que vários laboratórios consigam ter acesso a uma célula que tenha as mesmas características e depois também para uma aplicação terapêutica. Mas cultivar bilhões de células é um enorme desafio. Para que elas sobrevivam, o laboratório precisa replicar exatamente as condições do interior do corpo humano. É quase como se fosse um grande organismo, né? A ideia é que você vai tentar estar repetindo dentro daquele ambiente, daquela sala, as condições de temperatura, de aporte de nutrientes, de glicose, equivalentes ao que haveria num organismo. Além de todo o trabalho para manter as células vivas, os cientistas precisam testar o DNA para excluir mutações. A ideia é que as células-tronco embrionárias tenham 46 cromossomos cada uma. Então a gente tem que olhar, tem que analisar de tempos em tempos para ver se aquela cultura, se aquelas células mantêm esse cariótipo, no caso de 46 cromossomos por célula. O projeto de Stevens é preparar o Brasil para uma nova era. A medicina está caminhando para uma aplicação de células-tronco em diversas doenças. Então não dá para a gente ficar dependente do que está acontecendo, que vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Europa. Então a gente tem que desenvolver a nossa própria estratégia de aplicação de terapia celular e isso, felizmente, está acontecendo. Centros de pesquisa no Brasil têm acompanhado o ritmo dessa nova era. E um dos resultados mais promissores aponta para a cura de casos de cegueira. Se regenerar músculos ou reverter uma lesão incapacitante ainda é uma realidade distante, na ciência dos olhos, testes com células-tronco já conseguiram reverter casos extremos de cegueira. Quando eu fui para a escola, só sentava bem na frente e ainda mesmo assim eu não conseguia ver. Eu enxergava pouco, só de perto. E enxergava embaçado.
Depois dos 5 anos, foi passando os anos, foi piorando. Quando eu saía para os médicos, eu saía com os meus pais, e eu não saía de casa, eu ficava dentro de casa. Marcicleide sofre de uma doença autoimune que fez com que seu corpo atacasse as células-tronco responsáveis pela manutenção natural da transparência de sua córnea. A gente compara a superfície da córnea e a função de célula-tronco com um canteiro de flores. A semente seria a célula-tronco, que vai estar sempre caindo, formando outra flor, vai estar sempre renovando, regenerando essas flores. Existem doenças que destroem essa área nobre da superfície do olho. E aí, essas células-tronco morrendo, você não tem essa regeneração e as células vizinhas que não são transparentes, elas cobrem a córnea e a pessoa perde a visão. Mas a ciência alcançou Marcicleide. Vamos lá, a primeira coluna, a primeira linha. O E para cima. E do lado? O E para o lado direito. Segunda linha. O E para o lado direito, para cima, para o lado esquerdo. Em 2009, os pesquisadores do Instituto da Visão da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram uma técnica pioneira para recuperar a visão. E Marcicleide foi uma das primeiras pacientes a testá-la. Essa técnica, ela começa com a obtenção, uma pequena biópsia de células-tronco parecidas com as células-tronco da córnea, mas não são células de córnea, que a gente pega aqui no fundo do olho, coloca em cultura sobre uma membrana amniótica, sobre um pedacinho de placenta, em condições de cultura ideais para células de córnea, e aí essas células começam a crescer em cima dessa membrana. Uma nova cirurgia substitui então as células mortas pelas novas células. A hora que você coloca essas células tronco, parecidas com as células da córnea, na córnea, que tem um ambiente sem vasos, com lubrificação, essas células começam a funcionar como células de córnea. O resultado da Marcicleide foi muito bom, né? Quer dizer, ela recuperou a transparência da córnea e quase 50% da visão. Ela está com uma visão muito boa para o problema que ela tem. O próximo passo dos pesquisadores será ainda mais ousado. Seria uma situação, vamos dizer assim, parecida com a da Marcicleide, mas em pacientes que não têm nem essas células vizinhas da córnea que a gente utilizou da Marcicleide. Então, pacientes que têm uma lesão não só da córnea, mas também da conjuntiva, dessa parte que cobre o branco do olho. E para conseguir isso, José Álvaro encontrou uma parceira no Instituto Butantan da Universidade de São Paulo, Irina Kerkes. A pesquisadora russa, radicada no Brasil, descobriu uma alternativa nos dentes de leite das crianças. Pois dentro da polpa desses dentes existem milhões de células-tronco. Então, nós mostramos que a célula de polpa de dente e a célula límbica, ela é praticamente a mesma coisa, tá? Que ela é muito parecida com a célula tronco límbica do olho. É aquela célula tronco que normalmente se encontra no olho para reconstruir, tá? Esses foram os primeiros pacientes de Irina. Coelhos com lesões graves na córnea. E a gente colocou uma camada das células humanas no olho do coelho. Nos meses seguintes, os pesquisadores viram algo incrível acontecer. Os olhos dos coelhos se regeneraram com uma velocidade impressionante. Nós vimos uma reconstrução, uma regeneração da córnea extremamente interessante, sem rejeição, porque são células muito imaturas, também não induzem rejeição. Tanto que a gente transplantou célula humana em coelho e não teve rejeição.
A equipe do Brasil será a primeira no mundo a testar essa técnica em seres humanos. O tratamento experimental foi aprovado pela CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, nós vamos começar a fazer esse procedimento em casos de problemas bilaterais em pacientes que não têm as células da conjuntiva para a gente utilizar. E nós estamos desenvolvendo também tecnologia de terapia celular para a reconstrução de outras camadas da córnea e também utilizando a célula da polpa do dente de leite para ver se ela se diferencia em célula para talvez regenerar outras áreas do olho, áreas nobres, como por exemplo a retina. Mas nenhuma descoberta da ciência brasileira impressionou mais o mundo do que o uso de células-tronco para o tratamento da diabetes. Em 2009, os olhos do mundo se voltaram para um tratamento experimental que uniu quimioterapia à aplicação de células-tronco para tratar uma doença sem cura. A responsável pelo feito foi a equipe do cientista Júlio Voltarelli, da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Pela primeira vez, pesquisadores e médicos conseguiram que pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 1 parassem de tomar insulina. Entre esses pacientes estava o dentista Jaider Furlan. Hoje, para ele, a doença é passado. O Jaider é um dos 7 pacientes que estão sem usar insulina e que nunca precisaram usar insulina após a terapia. Nós temos 14 outros pacientes que ficaram livres de insulina, às vezes por um tempo grande, até 4 ou 5 anos, mas que depois tiveram que voltar a usar a insulina em dose mais baixa. Então, na realidade, o que a gente aprendeu nessa pesquisa é que a gente consegue reverter o diabetes em todos os pacientes, mas não consegue manter isso por toda a vida, não é? Nós fomos até para os Estados Unidos, para Washington, para divulgar essa técnica do Dr. Júlio Voltarelli, e foi bem recebido lá. Os senadores no estado de New Jersey, o cara era até médico, me questionou, sabe? Como que você não toma insulina? Você é diabetes tipo 1? Eu falei, não, eu não tomo insulina. Até quer medir, a gente mede, quer me acompanhar, a gente acompanha, mas não toma. O pesquisador Júlio Voltarelli descobriu literalmente como enganar a doença em pacientes recém-diagnosticados. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, quer dizer, o organismo reage contra os seus próprios tecidos, no caso do diabetes, contra as células que produzem insulina. Portanto, o paciente fica condenado a tomar insulina o resto da vida. O tratamento desenvolvido pelos cientistas elimina o sistema imunológico defeituoso com uma pesada carga de quimioterapia. Quando eu entrei em contato com a equipe do Dr. Voltarelli para poder estar fazendo esse tipo de tratamento, eles passaram todos os riscos que eu poderia ocorrer comigo. Esterilidade, eu ia ter complicações, problemas, efeitos colaterais da quimioterapia, perda de cabelo, perda de peso, indisposição. Com o sistema imunológico zerado, Jaider recebeu então uma injeção de células-tronco que haviam sido retiradas de seu próprio sangue durante a quimioterapia. Essas células são chamadas de células-tronco hematopoéticas. Elas são aspiradas da medula óssea e a característica delas é que elas dão origem ao sistema imune e ao sistema sanguíneo. Matando o sistema imune doente, elas podem dar origem ao sistema imune saudável. A última vez que eu tomei insulina foi no mês de julho de 2006. Foi na internação que eu tive para poder fazer o transplante. Durante o transplante eu já parei de tomar. Apesar dos riscos da quimioterapia, Jaider conseguiu realizar seu sonho. Aí a gente tinha um sonho de ter filho, né? Daí a gente tentou e nasceu a Júlia. Hoje ela está com 1 ano e 2 meses. Um sonho para nós e muito bom. A
Apesar do resultado ter sido muito bom, não é o tratamento ideal. Nós queremos um tratamento que seja mais light e que mantenha a resposta por mais tempo. Por isso que nós optamos por uma outra forma de tratamento, usando um outro tipo de célula que é chamada célula-tronco mesenquimal. O pesquisador quer eliminar a etapa mais agressiva do processo, a quimioterapia. A chave está em usar células-tronco da medula óssea de um paciente não diabético e cultivá-las em laboratório. Essas células-tronco são reinfundidas no paciente pela veia e a ideia é que essa célula vá, suprimir a resposta autoimune contra o pâncreas e, portanto, dispensar o uso de quimioterapia. A equipe do Dr. Voltarelli pode estar prestes a mudar a realidade de uma das doenças que mais cresce no planeta. E as pesquisas no mundo indicam que a ficção científica pode estar mais perto do que imaginamos. Curar o diabetes, a cegueira, doenças genéticas. As células-tronco apontam para o início de uma nova era com possibilidades que parecem inesgotáveis. Um trabalho recente que está começando um ensaio clínico mostrando células-tronco transportando substâncias. Então são pessoas que têm tumor no cérebro, em lugares onde você não consegue alcançar cirurgicamente, e eles viram que existe um tipo de células-tronco neural que tem afinidade para ir para aquela região. Então, se coloca uma substância que é anticancerígena, que é muito potente e que iria diretamente no tumor, porque ela tem afinidade por isso. Neste universo microscópico, a cada dia surgem novos caminhos, como criar células-tronco a partir de células comuns. Um pesquisador japonês, Shinya Yamanaka, ele conseguiu reprogramar células adultas, células da pele, em células com características das células-tronco embrionárias. Essas células são chamadas células-tronco de pluripotência induzidas, são conhecidas pelo acrônimo IPS. A nova técnica permite que uma simples célula da pele possa se transformar em gordura, músculo ou até um neurônio. Mas para que as células pluripotentes sejam usadas em tratamentos, ainda existe um grande obstáculo. Para produzi-las, os cientistas precisam usar um vírus. Para fazer a reprogramação, você usa um vírus. E esse vírus ele se insere no genoma, no material genético daquela célula, em locais que não são previsíveis. Mas já há alguns pesquisadores que estão tentando não mais utilizar os vírus, mas utilizar estratégias que independam de vírus para que a reprogramação aconteça, por exemplo, a partir de proteínas. Se a ciência superar esse desafio, a revolução das células-tronco vai ganhar uma dimensão ainda mais ousada. A gente pode pensar em vários cenários, né? Um deles, que talvez seja o mais imediato, é você utilizar a célula-tronco não como uma peça de reposição, mas como uma peça de comparação com o indivíduo, com o paciente. Então você pode, por exemplo, pegar uma célula da pele desse paciente, reprogramar essa célula, transformar essa célula num neurônio e estudar, por exemplo, uma doença como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Parkinson. Eu não posso tirar a amostra do cérebro da pessoa para ver o que está acontecendo, mas eu posso pegar uma célula dessa pessoa e derivar linhagens que correspondem às linhagens que existem naquela pessoa. E aí sim eu posso estudar melhor o que o gene está fazendo de errado, como corrigir, estratégias tanto de terapia gênica como drogas, né? Tentar agentes farmacológicos, né? E você vai estar, na verdade, tirando a informação de um paciente, levando para um outro contexto, que é o contexto do interior do corpo daquele paciente. Você tira da pele e transforma, por exemplo, num coração. Cientistas em todo o mundo já visualizam o dia em que filas de transplante serão uma cena do passado. Então eu imagino, por exemplo, que no futuro, quando você precisar de um transplante de coração, o que você vai fazer? Tira o teu coração, mantém só o arcabouço, né? Põe um artificial por um tempinho
E aí você vai poder regenerar todos os tecidos do teu coração e reimplantar um coração praticamente novo, que nem um pneu recalchutado, né? E eu acho que a gente vai poder fazer isso com vários órgãos. Equipes nos Estados Unidos e na Europa já conseguem os primeiros resultados. A partir de células de origem animal, eles estão construindo em laboratório órgãos inteiros como um pulmão ou coração. Se você for pensar, sempre a biologia vai estar avançando os limites do conhecimento. E sempre a sociedade vai ter que lidar com esse avanço e discutir se aquilo é bom ou ruim para a sociedade, né? Existem daí as implicações, por exemplo, de países que permitiram a sua utilização ou não. E esse é um problema que começa a envolver não só aspectos religiosos, mas também culturais. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que talvez tenha uma semelhança, guarde alguma lembrança com o que foi o aparecimento dos antibióticos na primeira metade do século XX. Talvez, daqui a alguns anos, a morte seja equivalente, por exemplo, a uma doença. Ela pode ser evitada, ou pelo menos você pode prolongar bastante a sua expectativa de vida. A ideia, de fato, você vai estar desafiando os limites do ser humano a partir da utilização de células-tronco, a partir da reposição de tecidos que vão estar sendo perdidos por traumas, por acidentes, por doenças e também, e por que não, pelo envelhecimento.